Em um país que faz parte do Reino de Nárnia, chamado Brasil, onde o sol brilha forte, o café esfria rápido e as manchetes ruins fervem mais que a feijoada de sábado, somos chamados a concordar que a economia e a política dançam um tango desajeitado, com pisões nos pés e giros que quase derrubam os lustres dos palácios luxuosos de Brasília, essa corte onde faltam nobres e sobram pessoas envolvidas com corrupção. Vamos dar um passeio por esta ópera tropical, com direito à ironia, sarcasmo e uma pitada de desespero disfarçado de bom humor. Acomode-se, porque essa história vai levar uns bons 15 minutos para desenrolar. Você está no canal Velho da Periferia. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Te convido para ficar até o final, dar aquele like muito desejado e, se possível, inscrever-se no canal. Faça também um comentário e compartilhe o vídeo com seus amigos. Assim você estará ajudando o Velho da Periferia a levar sua mensagem para mais gente. Vamos à ópera então. Se alguém perguntasse hoje o que é o Brasil, a resposta mais honesta seria uma mistura de novela mexicana, com julgamento do The Voice, com grande pitada de desfile de escola de samba com enredo escrita por Kafka. É esse o Brasil de 2025, o país onde a estátua da justiça, na falta de democracia, virou painel onde se clama por bom senso, e o batom carmim virou símbolo de resistência. Comecemos pela Avenida Paulista, que há pouco tempo era apenas uma avenida, agora virou praça de guerra cultural, palanque de manifestação e, por que não dizer, a mais nova filial da democracia direta, feito aquela grega, lugar onde que nasceu esta mania de participação popular, onde o povo grita, o povo canta e o Supremo, por não ter porta-aviões no Paranoá, se cala, ou melhor, não se cala, mas grita também, só que em latim jurídico. No palco principal, onde vive o povo, aquele ser que os políticos acham abjeto, a economia brasileira faz sua performance digna de um malabarista de semáforo. O real, nossa moedinha valente, vive uma crise de identidade. Um dia o real vale um café, no outro o real mal paga a espuma do café. A inflação, essa prima chata que ninguém convida, mas aparece mesmo assim, bate à porta com um sorriso cínico e maroto. Oi, trouxe um punhado de aumento de preço para todo mundo, diz ela, enquanto o arroz que virou miragem sobe de 5 para 15 reais o quilo. E o feijão vira artigo de luxo. Mesmo que você tenha dinheiro para pagar, você não consegue tirá-lo do mercado. O povo, coitado, sempre fazendo contas para pagar a conta de todos. Continua fazendo as contas no caderninho. Tem que cortar a carne do prato e sonha com um dia em que o salário mínimo comprará mais que um pacote de biscoito recheado. Mas quem disse que o brasileiro desiste? Não, não senhor, ele não desiste nunca. Aqui se cria startup para vender marmita gourmet. Se troca carro por bicicleta para não precisar comprar combustível. E se aprende a fazer pão caseiro nas redes sociais para vender nos semáforos àquelas pessoas que não têm tempo de fazer comida em casa de tanto trabalho que tem. Resiliência é nosso sobrenome. Enquanto isso, no picadeiro político, o espetáculo é de tirar o fôlego, ou a paciência, depende do seu humor. De tão político que é o Supremo Tribunal Federal, aquele clube seleto de togados, parece ter saído de um roteiro de Kafka, com processos secretos e sem fim, onde as partes não conseguem saber nem do que estão sendo acusadas, misturada com novela das nove. Decisões voam como confete em carnaval. Uma hora condena um pipoqueiro por tentativa de golpe. Sim, porque vender pipoca na praça agora é crime de lesa pátria. Inacreditável, mas é. Outra hora anula sentença de figurões
com a naturalidade de quem troca de canal na TV, da TV Globo para a TV Globo News. O script é tão confuso que até jurista de Harvard joga a toalha. Desproporcionalidade, grita um colunista no YouTube. Abuso de autoridade, sussurra outro no café da esquina, com medo da espiral do silêncio, que para no ar. Silêncio aqui? Só se for o silêncio ensurdecedor dos memes explodindo no WhatsApp. E o que dizer do Congresso, então? Essa casa de tolerância, que me desculpe as donas das casas de tolerância, onde os deputados e senadores trocam tapas e promessas. Lá, a pauta da anistia para os presos do 8 de janeiro vira uma batata quente que ninguém quer segurar. O presidente da Câmara, Hugo Mota, fazia cara de paisagem e dizia que não era urgente. Urgente, meu caro, é o boleto vencendo na geladeira, mas a política tem seu próprio relógio que parece funcionar com corda de realejo. Enquanto isso, emendas parlamentares dançavam pelo orçamento como bailarinas bêbadas. Teve até ministro denunciado por desviar verba para pavimentar a rua da própria fazenda. Pavimentar com o quê? Ouro? Porque a rua do bairro continua parecendo a superfície da lua. No meio desse circo de horror, no domingo dia 6, São Paulo acordou com milhares de brasileiros que, vejam só, ainda acreditam na justiça. No meio desse circo de horror, no domingo dia 6, São Paulo acordou com milhares de brasileiros que, vejam só, ainda acreditam em justiça. O ex-presidente Jair Bolsonaro, esse inegável fenômeno político que consegue atrair mais gente com uma frase em inglês do que certos ministros com um habeas corpus em latim, apareceu de peito aberto, sorriso no rosto e indignação engatilhada. Pediu anistia, não anistia para corruptos ou anistia para estupradores, ou anistia para milicianos. Esses geralmente ganham habeas corpus mesmo sem pedir. Não precisa de ex-presidente para pedirem seus nomes. O ex-presidente pediu anistia para quem ousou acreditar que podia protestar. E pior, acreditou no Brasil. Então, a pauta da Paulista foi a anistia. O motivo? Uma cabeleireira, coitada, que virou símbolo de resistência por pintar uma estátua com batom. Batom? Se isso é golpe de Estado, então muitas tias que passam rímel antes do café da manhã são umas revolucionárias. O nome da cabeleireira? Débora, que virou inimiga do Estado. Mas no Brasil tudo vira epopeia. O Supremo, com sua balança, que parece mais espada, transforma gestos em crimes e crimes em gestos, dependendo do réu, é claro. E o povo? O povo gritava, cantava, apostava no X e seguia acreditando que, no fundo, alguma coisa ia mudar. Porque brasileiro não perde a esperança nem quando o Wi-Fi cai. A espada da justiça, imortalizada naquela obra, aparentemente virou bisturi para a autópsia da liberdade de expressão. A balança nunca existiu, não no Brasil da toga estrelada. E foi com esse batom símbolo de resistência feminina, de força de indignação, que Michele Bolsonaro surgiu no palanque. A esquerda, que tanto bradou pela voz da mulher oprimida, se retorceu ao ver que agora a mulher tem voz, mas ela não diz Lula livre. Ela grita por justiça, por filhos que não podem ver as mães, por famílias estraçalhadas não por balas, mas por sentenças. Do outro lado do ringue, a esquerda tentava juntar 10 mil gatos pingados para uma passeata e suava sangue, como confessou um petista de carteirinha. A direita tem base social, admitiu ele, com a cara de quem prova limão azedo. Pois é, meu amigo, a política é uma caixinha de surpresa, já dizia Nenê Prancha. Enquanto uns choravam a derrota nas ruas, outros celebravam a multidão na Paulista como se fosse final de Copa do Mundo. No meio de tudo isso, Alexandre de Moraes, o mago do Xandão Verso, tem uma epifania histórica. Declarou que os nazis só não dominaram o mundo
porque não tinham o Twitter. A frase é tão profunda que daria para incluir na próxima prova da FUVEST. Uma aula de geopolítica, história alternativa e paranoia digital. Já imaginaram o cara do bigodinho com Space no X? Boa noite, camaradas. Vamos falar agora sobre a tomada da França. E eu pensando que se aqueles caras tivessem o X, iriam só postar fotos das melhores salsichas do mundo para depois ficarem se digladiando nos comentários. Mas voltando à realidade, se é que isso ainda existe no Brasil, o STF segue inventando precedentes com a mesma criatividade de roteiristas de séries da Netflix. Mas voltando a falar em política, tem que falar em Lula, o governo de frente ampla que virou frente Janja, uma frente mais estreita do que a mente de certos ministros. Um governo que prometia pão, mas entregou panfleto, que prometia união, mas pratica segregação ideológica. E quando a esquerda, pela boca do Edinho Silva, admite que mal consegue colocar 10 mil pessoas nas ruas sem suar sangue, a gente percebe que a base de apoio do governo hoje é formada por planilhas do IPEC e memes de gabinete. Já o Congresso, bem, o presidente da Câmara, Hugo Mota, está num dilema ético, moral e político. Pautar ou não pautar a urgência da anistia? Enquanto ele decide, a gente mofando na cadeia. Mas é claro, para certos políticos, liberdade não é urgência, é conveniência. E a democracia, ao que parece, virou uma gôndola de supermercado. Só vale o que está em promoção. Gilmar Mendes, o oráculo de si mesmo, disse que a anistia não faz sentido algum, mas como bom garantista do garantismo seletivo, admite que talvez, quem sabe, no futuro, e se as estrelas se alinharem e Alexandre de Moraes deixar, pode-se rever uma pena ou outra. Afinal, um país que condena cabeleireira por escrever com batom, mas absolve mensaleiro por falta de provas suficientes depois de 5 anos de processo, está apenas sendo coerente com sua própria esquizofrenia institucional. O Datafolha, sempre tão criativo, decidiu perguntar ao povo se Bolsonaro será preso. A maioria respondeu que não. Ou seja, mesmo o brasileiro médio que sobrevive com 3 cartões de crédito rotativos e um financiamento de moto, consegue enxergar que o cerco judicial é mais teatro que justiça. Mas justiça, como sabemos, virou nome de estátua sem balança. E a economia, onde fica nisso tudo? Fica na plateia, assistindo ao show com um balde de pipoca que custa um rim. O dólar ri solto, o investidor estrangeiro coça a cabeça e o pequeno empreendedor tenta explicar para o banco por que o faturamento caiu. Mas não se preocupe, porque o governo sempre tem um plano: aumentar imposto, criar programa social com nome pomposo e prometer que no próximo trimestre tudo vai melhorar. Vou dar um spoiler aqui para vocês: não melhora. Ou melhora para quem tem fazenda pavimentada com emenda parlamentar, como o ministro da Comunicação Juscelino Filho, esse prodígio da gestão pública, que foi denunciado por desviar verba de pavimentação para construir essas estradas, até sua própria fazenda, lógico. Ninguém há de falar que isso não é desenvolvimento rural. No meio disso tudo, o povo, sempre o povo, né? Ainda vai à rua, ainda acredita, ainda canta, ainda chora, leva filhos pequenos para mostrar que algo é errado. Quando mães somem por escrever com batom, ainda sonha com um país onde protestar não seja sinônimo de crime hediondo. Talvez o Brasil não esteja perdido, talvez esteja apenas sequestrado, não por milicianos, mas por narrativas de um sistema jurídico corrupto e carcomido. Talvez não esteja em coma, apenas sob efeito de anestesia constitucional. Talvez o batom de Débora fale mais alto que o silêncio cúmplice da OAB, da ABI, da CNBB e de tantos defensores da democracia que agora finge que não é com eles. E assim, queridos, seguimos nessa montanha-russa chamada Brasil.
Aqui, a política é um novelão mexicano, a economia é um samba sem ritmo e o povo é um maestro tentando reger essa bagunça com um sorriso no rosto. No fim do dia, a gente toma um café, liga o ventilador e pensa: amanhã tem mais. Porque se tem uma coisa que o brasileiro sabe fazer, é transformar tragédia em comédia. E que vem o próximo ato, porque o palco está armado, o holofote já está aceso e o ingresso, bem, o ingresso a gente paga com muito suor e lágrimas. No fim, entre batons e espadas, entre discursos e sentenças, entre ministros e manifestantes, fica uma certeza: se o Brasil é o país do futuro, o futuro a que tudo indica se atrasou, ou então está esperando que alguém o tire da papuda. Você que chegou até aqui, muito obrigado de novo e considere a possibilidade de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo com as pessoas, curta, faça um comentário. Se você gostou, deixe o seu like, se não gostou, deixe o dislike, não tem problema. Faça um comentário aí sobre o que você achou desse vídeo. A nossa ideia é divulgar esse trabalho para mais pessoas. Se você interagir com esse vídeo, o YouTube com certeza vai mandar ele um pouco mais longe. A gente agradece. Então, desde a periferia do Brasil, esperando que esse Brasil saia da papuda, até o próximo vídeo.